pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Esther Golombieski e eu sou estudante de psicologia. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto um pouquinho delicado, o luto. Bom, gente, sabemos que o luto é um assunto muito delicado, né, para algumas pessoas. Porque a gente sabe que o processo de luto não é fácil. O luto, ele é a perda de alguém muito importante das nossas vidas. Ou a perda de alguém ou a perda de algo. Quando eu falo a perda de alguém, não significa que essa perda é só pelo falecimento de uma pessoa. Ela pode vir esse luto também, por exemplo, no final de um relacionamento duradouro, ou no final de um divórcio, né? Ou até mesmo de algo que foi muito importante na sua vida. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tá no emprego dela dos sonhos, que ela sempre quis aquele emprego e de repente, sem explicação, ela é demitida, né? Ela vai ser mandada embora. E depois ela sai daquele emprego e ela vai vivenciar as fases do luto. E sobre essas fases do luto, as pessoas, acredito eu, que a maioria saiba, né, mais ou menos essas fases, porque eu vejo muita gente na internet falando sobre isso, né, sobre o luto, sobre essas fases. E é muito importante, gente, a gente falar sobre isso, porque para algumas pessoas o processo é ok, é um processo que não é tão rápido, mas a pessoa consegue dar um ressignificado para aquela dor mais facilmente. Mas tem algumas outras pessoas que demoram mais passar por certas fases, que ficam numa fase depressiva assim por um bom, longo tempo, ou não também, depende muito da pessoa. E eu acho muito importante falar sobre esse assunto. Então, gente, a fase do luto, ela consiste em 5 fases, né? E assim, não necessariamente a pessoa ela vai passar por essas fases na ordem. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem um jeito de ser. Então, pode ser que ela passe não necessariamente na ordem que eu vou falar aqui. Ou também, a gente sabe que essas fases do luto, ela não tem um tempo limite. Então, por exemplo, é a fase depressiva, a pessoa tem que ficar, sei lá, um mês. Não, tem pessoas que ficam por mais tempo e tem outras pessoas que ficam por menos tempo. Isso vai variar bastante conforme a pessoa, conforme a vida dela, né, e a rede de apoio, enfim, são muitos fatores. Bom, gente, para continuar essa conversa, né, eu gostaria de indicar este livro aqui, A Roda da Vida, de Elizabeth Kübler-Ross. A Elizabeth, ela foi uma psiquiatra e ela que denominou essas 5 fases do luto, né, as mais conhecidas. Esse livro, gente, ele tem uma sensibilidade enorme, é muito bom mesmo. Foi um dos primeiros livros que eu li quando eu entrei na faculdade de psicologia. Conta um pouco sobre a história dela, né, sobre os momentos que ela viveu no hospital, enquanto ela fala sobre essas fases do luto. E quais são as fases do luto? A primeira fase, denominada, né, pela Elizabeth, é a negação. A pessoa, ela se nega a aceitar o que aconteceu. Ela não consegue aceitar o ocorrido. A segunda fase é a raiva. A pessoa fica com raiva, ela fica questionando o tempo todo o porquê que aquilo aconteceu. O porquê que aquilo aconteceu com ela, com o outro, né? Ela fica se questionando, meu Deus, essa pessoa era tão boa, meu Deus, tava tudo bem, aí de repente ela se foi. A terceira fase é a barganha. Na barganha, a pessoa, ela tenta negociar aquela dor, aquele sofrimento. Então, por exemplo, ela vai fazer uma promessa para Deus, tipo, olha, traz essa pessoa de volta, por favor. Voltando para um lado de relacionamento, é um momento que a pessoa tem muita vontade de mandar uma mensagem pro ex, assim, mas uma mensagem pedindo para essa pessoa retornar para a vida dela, né? Essa fase é um pouco complicada, porque, na verdade, todas são, mas essa é um pouco complicada porque a pessoa, ela tenta trocar o sofrimento dela por uma outra coisa.
né? Tipo, ela precisa preencher aquele sofrimento dela. Então, ela quer preencher o sofrimento dela com aquilo que já se foi e não tem mais como voltar. A quarta fase é a depressão. É um momento de tristeza mesmo. A pessoa fica muito triste pelo ocorrido. Essa fase, gente, da depressão, para mim é a mais delicada, porque tem pessoas que entram nessa fase e fica por muito tempo. Então, assim, na minha concepção, é uma das fases mais difíceis, porque muitas pessoas, elas entram numa fase de tristeza que não consegue sair, ou que demora muito tempo para ter um novo significado, uma ressignificação daquela dor. E aí que a pessoa, dependendo, né, da pessoa, ela vai precisar de muita ajuda. E a quinta e última fase é a aceitação. A pessoa, ela começa a reconhecer aquele sofrimento, reconhecer que não vai ter mais volta, que é o ciclo da vida, né? E ela começa a ressignificar a dor e o sofrimento dela. Bom, gente, mas eu sou puxada, né, para psicologia analítica, né, para psicologia junguiana. E o Jung, ele fala que o luto é uma jornada simbólica, é um processo simbólico, cheio de imagens, de símbolos, que a pessoa vai entrar em desequilíbrio e depois ela vai ter um ressignificado também desse sofrimento para entrar no processo de individuação. Mas eu li um artigo científico que ele faz, essa pessoa, né, esses autores, eles fazem um estudo com outras pessoas que perderam, né, pessoas significativas nas vidas delas, e ele denomina esse sofrimento em algumas fases, né? São 4 fases, e eu achei muito interessante, então eu vou trazer aqui para vocês, pra gente conversar um pouquinho. Então, a primeira fase é o choque. A pessoa, quando ela perde uma pessoa que tem muito significado na vida dela, ou algo, ela entra em choque. Ali começa o desequilíbrio. E aí nós podemos fazer uma relação com a nossa persona. A persona é o papel que a gente faz com o outro, né? São vários papéis sociais. Então, por exemplo, com aquela pessoa X, eu fazia certo papel. Só que aí, de repente, essa pessoa, ela foi embora. Aí a persona, ela vai entrar em desequilíbrio, porque aquele papel que ela fazia com aquela pessoa não vai existir mais. Então, assim, por isso que fala que entra em desequilíbrio, porque a persona, ela fica, né, tipo, nossa, peraí, eu fazia tal papel com tal pessoa e eu não vou fazer mais esse papel. A segunda fase, que é denominada, é a sombra, o contato que você vai ter com a sua sombra. É nesse período que entra sentimentos muito obscuros, raiva, culpa, medo, tristeza, mas assim, esses sentimentos, ele vem com uma potência muito grande. E você vai sentir coisas nesse período que você não estava nem imaginando que você iria sentir. E lembrando que uma perda é diferente da outra perda. Não vamos colocar tudo, generalizar, né? Colocar tudo dentro de um saquinho. Não é assim. Quando uma pessoa perde um pai, uma mãe, é diferente de, por exemplo, perder um marido ou entrar ali no processo de divórcio, ou, por exemplo, não sei, perder um filho, né? Então, cada luto é um luto. Então, a gente entra em contato com essa sombra, porque essa sombra vai emergir sentimentos pra gente que são sentimentos, assim, dolorosos mesmo, né? São sentimentos obscuros, né? Então, assim, a pessoa, ela vai ter entrar em contato com essa sombra. A terceira fase é a desorganização. A desorganização é quando a pessoa para refletir e aí ela vê que as certezas que ela tinha já não são mais as mesmas, os valores que ela acreditava já não são mais os mesmos, os significados também já alguns se perderam. Então ela começa a ver que tudo isso teve uma mudança. E aí ela começa a entrar no processo de reflexão e, de certa forma, entrar em processo ali com o self.
para tentar entrar em equilíbrio. Aí começa a fase da mudança, vamos dizer assim. E aí a gente entra na quarta e última fase, a reorganização. A reorganização vai permitir a pessoa achar um novo significado para aquela dor. Ela vai ressignificar aquele sofrimento. Então, ela vai começar a equilibrar os fatores da vida dela que estavam desequilibrados. Então, ela vai equilibrar a persona, né, através de muita reflexão, vai entrar em contato com a sombra e vai entender aqueles sentimentos que estão surgindo, vai entender e vai dar novos significados, novos valores, vai ser uma construção ali de um novo recomeço. Bom, gente, a gente sabe que o processo de luto é um processo muito delicado e é uma dor muito difícil de aceitar, muito difícil de conviver com aquela dor. Esse processo de luto, ele é um processo, como eu já falei, que para algumas pessoas pode ser curto, para outras pessoas podem ser longos. A questão também da lembrança, né? A lembrança dói muito também quando a pessoa ela vai em algum local que lembra o outro. Então, a lembrança ela sempre vai estar ali. E através daquela lembrança vai vir a saudade, que é outro processo também que é muito assim difícil, né? Porque às vezes quando entra a saudade, a pessoa não sabe como lidar com aquilo. E tudo isso, gente, é muito compreensível, né? Porque nós somos seres humanos, né? Nós vivemos pra gente viver nessa socialização, né? O contato com o outro. Aí, de repente, aquele contato com o outro, ele se perde. Muito complicado. Se você aí está passando por um período assim, por favor, busque ajuda, né? Faça uma terapia. É muito importante que nessa fase a gente acolha os nossos sentimentos, né? E fala, nossa, olha, eu tô sentindo isso agora. Vou acolher esses sentimentos. É muito importante também que a gente tenha uma rede de apoio, familiares, amigos, pessoas de confiança, que você possa se abrir, que você possa falar sobre o seu sofrimento e que aquela pessoa vai te escutar, vai te acolher. Também é importante a gente pontuar aqui que não queira passar por esse processo de luto rapidamente. Nossa, eu preciso tirar logo essa tristeza de mim, tirar logo essa raiva de mim. Não, gente, não é assim. Se a raiva vier, se a tristeza vier, sinta. A gente precisa ter esse momento de sentir. Hoje em dia a gente vive num mundo de muita rapidez, né? A pessoa tá o tempo todo muito rápido, entra numa rotina cheia de afazeres. E muitas pessoas, elas não se permitem sentir, sofrer, ficar triste, chorar, né? Nossa, a pessoa não chora. Ou porque ela tem medo, ou porque ela tem vergonha, ou porque ela não quer, fala, não vou chorar, porque chorar é bobeira. Por favor, não faça isso. Se você tem vontade de chorar, chore. Se você tem vontade de sentir, vem aquela raiva, sinta essa raiva, sinta esse período de sofrimento mesmo, porque a gente precisa sentir. O sentir essas novas emoções nos fazem refletir e nos fazem abrir caminhos para novas possibilidades de ser. Então, gente, tudo isso é muito importante. Uma outra dica também que eu dou para as pessoas que estão passando por esse momento difícil é: escreva os seus sentimentos. Escreva as coisas que você está sentindo naquele momento. Muita gente fala que fazer essas coisas é besteira, que não adianta nada, mas não, gente, adianta sim. Escreva, porque às vezes a escrita, ele é uma ferramenta para a gente organizar os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas emoções. E se também, é lógico, né, se a pessoa ela não gosta de escrever, se ela não se sente à vontade, ela também pode utilizar outras ferramentas,
como por exemplo pintar. Pintar é uma ótima ferramenta, gente, eu sou muito fã. Mas o pintar, ele também, ele vai fazer as pessoas emergirem aquelas emoções, colocar para fora o que aquela pessoa está sentindo, né? Enfim, e também fazer o que gosta, né, gente? Eu também li um artigo na qual as pessoas falavam que quando elas iam fazer o que elas gostavam, elas se sentiam culpadas. Mas a gente fazer é compreensível também, né? A gente entende. Mas fazer aquilo que a gente gosta também vai nos ajudar a passar por esse processo mais facilmente. Então, gente, é isso. Se você está passando por uma fase assim, por favor, procure ajuda, procure alguém que você possa conversar, a falar sobre seus sentimentos e emoções. Pode deixar, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais. Tchau, tchau!